Olá, amado, boa noite. Gostoso nós estarmos juntos mais uma vez para adorarmos ao Senhor. Nós, infelizmente, ainda não podemos nos reunir dentro do nosso tempo, mas eu tenho certeza que o mesmo Espírito que conforta e dirige o teu coração, fala a tua alma, é aquele que fala a minha alma e dirige o meu coração. Que esse momento em família, aí na tua sala, no teu escritório, seja na frente da tela de um celular, seja na frente da televisão, seja na frente de um computador, que o Espírito Santo tenha liberdade de falar ao teu coração, falar através do louvor, falar através da palavra, falar através da oração. Por isso eu te convido a adorarmos juntos ao Senhor. Vamos adorar? Queridos irmãos, boa noite. Obrigado por nos receber nas suas casas, através do seu telefone celular, do seu computador, da sua TV. Queria pedir humildemente que Deus nos usasse agora, digo a equipe de louvor, como instrumento para poder abençoar a sua vida. Que as músicas, que os louvores entoados falem mais alto ao seu coração. E que todo medo, que toda angústia, toda depressão caia por terra. Porque a misericórdia do Senhor nos alcançou. E ela só nos basta. A misericórdia do Senhor, a presença dele é o que basta para nós. Então você é nosso convidado para se juntar e cantar conosco essas canções. Amém? Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei.
nosso presente, Pai, nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro, Senhor, estão nas Tuas mãos. O Senhor nos formou e já nos conhecia antes de estarmos no ventre das nossas mães, Senhor Jesus. O Senhor nos conhece, Pai. Nosso coração te louva, Senhor, e é grato pelo dom da vida, Pai. Declaramos, Pai, com alegria que a nossa esperança está em Ti, somente em Ti. E só o Senhor tem todo o poder nas mãos para nos livrar de toda tempestade, do mal, Pai amado. E é isso que nós queremos, declaramos aqui nesta noite, nesse louvor, Pai. Que o Senhor é nosso Deus, nosso Pai, único e suficiente Salvador das nossas vidas. E a Tua graça já nos basta, Senhor Deus. Obrigado, Pai, pelo privilégio, pela alegria de podermos, mesmo à distância, Pai, podemos Te louvar, Senhor. Não estamos próximos fisicamente, Pai amado, mas em espírito, Senhor. Em uma só voz, nós cantamos e declaramos que o Senhor é todo-poderoso e o nosso Deus. Que alegria, Pai, poder cantar e expressar isso, Pai. Te exaltamos, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém, igreja. Amém. Vou repetir uma ilustração que talvez você já tenha ouvido, inclusive de meus próprios lábios. Numa universidade, dois amigos que cursavam medicina iam muito bem nas provas e trabalhos da faculdade. No final do semestre, ambos tinham nota entre 9 e 10. Havia uma prova final no curso de Química, mas a dupla estava tão confiante nas suas notas que resolveram passar um final de semana festejando com os amigos de uma outra universidade. A festa foi grande e também a ressaca. Ambos dormiram tarde demais e chegaram atrasados na universidade na segunda, dia da prova final. Ao invés de tentar fazer o exame, a dupla procurou o professor depois com uma história que inventaram. Os dois afirmaram ao professor que o carro deles teve um pneu furado e ficaram sem pneu de reserva. Segundo eles, demorou para consertar o pneu e isso resultou no atraso deles para a prova. O professor considerou a história dos dois e concordou que daria uma segunda chance de fazer a prova final no dia seguinte. Ambos estudaram para valer naquela noite e foram preparados para a prova no dia seguinte, inclusive na hora marcada. O professor naquele momento colocou ambos em salas separadas e o entregou a prova que valia um total de 100 pontos. Quando começaram o exame, perceberam que a primeira pergunta era uma questão fácil e valia 5 pontos. Animados, responderam a primeira pergunta e viraram a página. Na segunda página havia uma surpresa. Apenas uma pergunta. Qual dos 4 pneus furou? A resposta valia 95 pontos. Amados, existe uma verdade, inclusive baseada em texto bíblico, está lá em Números 32, 23. O teu pecado te achará. Ou seja, nada há de oculto que não seja revelado. Aquilo que está apontado em Lucas 12, 2, não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Você pode ler isso como mentira tem perna curta, ou em forma de qualquer outro ditado que lembrar e se adeque efetivamente a isso. Na realidade, o que eu quero falar com você hoje é sobre o princípio natural e espiritual da semeadura e colheita, que aliás foi instituído por Deus e enquanto a terra durar, o mundo existir, este princípio jamais deixará de funcionar. Foi isso que o Senhor declarou depois do julgamento através do dilúvio. Isso com uma promessa. Está lá em Gênesis 8, 22. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Por isso, querido, abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas,
Nós leremos no capítulo 6, a partir do verso 7 a 10. Não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, e especialmente aos que fazem parte da nossa família da fé. Vamos orar? Senhor, que tua santa palavra fale ao nosso coração neste momento, que produza frutos, Senhor meu Pai, para o louvor da tua glória. Não saia de meus lábios nenhuma palavra de persuasão humana, mas palavras vindo do teu trono. Bem, em primeiro lugar, é certo que o texto que lemos traz uma verdade absoluta e não relativa, ou seja, a lei de semeadura é como causa e consequência, e é aplicável não só no mundo físico como espiritual. E no caso, trata-se de algo que, embora quase que lógico, as pessoas não dão a devida importância. Talvez seja por isso que Paulo começa com uma advertência: não se engane, ninguém zomba de Deus. Ora, surge aqui uma primeira pergunta. Se é tão natural, ou seja, se é um fato, por que será que Paulo inicia o apontamento do princípio com a expressão não se engane? A resposta é fácil. É porque tem gente que se engana, ou se deixa enganar pelas mais diversas razões. Mas como assim? Ora, sabemos que o consumo de algumas substâncias químicas e bebidas nos viciam e nos levam à dependência. No entanto, antes da pessoa tornar-se um viciado ou um alcoólatra, com certeza achava que conseguiria parar na hora que quisesse. Ou seja, dependência química e alcoolismo é coisa que só acontece com os outros. Se engana. Amados, a vida é feita de escolhas e decisões. Se fizermos escolhas erradas e tomarmos a direção errada, nos distanciamos do alvo de Deus para a nossa vida. É aquilo que está lá em Deuteronômio 28, do verso 1 ao 14, Deus aponta o resultado da obediência. Já a partir do verso 15, o Senhor aponta a colheita da desobediência. Pois você procura lá na tua Bíblia. Veja, moço, veja você que me ouve agora. Existe um jeito certo de viver. O grande problema é que confundimos aquilo que dá certo com aquilo que é certo. Quantas e quantas vezes tomamos uma decisão ou fazemos alguma coisa que a princípio dá certo. Inclusive muitas vezes nos cercamos de certa base do tipo, todo mundo faz. Mas por estarmos agindo contrário àquilo que é o certo segundo Deus, recebemos a colheita que não desejamos. Se fizermos uma semeadura errada, no campo errado, faremos também uma colheita errada. A lei da semeadura e da colheita é universal. Colhemos o que semeamos e colhemos sempre mais do que plantamos. Veja, o raciocínio é simples. Apenas uma semente, quando plantada, gera muitas sementes na colheita. É impressionante como existem pessoas absolutamente perdidas e simplesmente não sabem que estão perdidas. Veja, há um só Deus verdadeiro e ninguém vai até Ele senão por Jesus. Pelo que qualquer um que estiver em caminho diverso está irremediavelmente perdido. Isso me faz lembrar da parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo, retratada lá em Lucas 15. Todas essas parábolas falam de algo comum, o precioso que está perdido. E assim sendo, tem aqueles que são como a dracma, estão perdidos, mas como retratado em algo inanimado, uma moeda, não sabe que está perdido, não tem consciência. Já tem aqueles que são como ovelha, provavelmente até percebe que está perdido, está longe do rebanho do pastor, mas não consegue voltar sozinho se o pastor não for buscá-la. Já há aqueles que, à semelhança do apontado filho pródigo,
descobre que está perdido, e mesmo que por motivação incorreta, sabe o caminho de volta para a casa do Pai que o espera de braços abertos. Amados, toda a carta de Paulo aos Gálatas é dirigida aos cristãos e trata da natureza do Evangelho no sentido de deixar claro que não existe a figura de Cristo e algo mais. Ou seja, Paulo aponta que há um só Evangelho e nos aponta como ele opera. E, no caso, se destaca, entre outros ensinos, o princípio da semeadura e colheita. Note, Paulo traz da parte de Deus uma advertência muito séria. Ninguém zomba de Deus, ou de Deus não se zomba. Pelo que fica claro aqui que o assunto é sério, muito sério. Pois existem muitos que ignoram o fato de que o Senhor é onisciente, onipresente e onipotente. Pelo que existem pessoas que estão brincando com Deus. Existem muitos que brincam de ser crente. Acham que estão enganando a quem? Eu? O vizinho? A si próprio? Pode até ser, mas nunca enganam a Deus. Ou seja, são aqueles que um dia chegarão diante do Senhor e falarão: em seu nome eu profetizei, e profetizou mesmo. Em seu nome eu expulsei demônios, e expulsou mesmo. Em seu nome fiz muitos milagres, e fez milagre mesmo. Fizeram tudo isso, porque o poder está no nome de Jesus. Mas Jesus dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade, pois nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Está lá em Mateus 7:21. Agora, vamos tentar, a partir do texto lido, extrair algumas lições para a nossa vida. A primeira lição, acho que já está clara. Nós colhemos o que plantamos. Está lá no verso 7. O que a pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Quem já não ouviu a expressão: quem planta vento, colhe tempestade? Que é algo muito semelhante com aquilo que está lá em Provérbios 22:8. Quem semeia a maldade, colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Queridos, quantos e quantos querem um sorriso, mas não sorriem para ninguém? Quantos e quantos querem palavras de carinho, mas seus lábios estão cerrados para o elogio? Quantos e quantos são hedonistas, professam prazer como o bem supremo da vida humana, sem nenhuma preocupação com a vida eterna? Veja, amada, certa vez o Senhor Jesus propôs uma parábola, está lá em Lucas 12. O campo de um homem rico produziu com abundância. E esse homem razoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruirei outros ainda maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. E então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhes disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Quantos e quantos estão querendo alimentar a alma com aquilo que trazem em seus depósitos, mas que não alimentam a alma, não acalma a angústia que só pode ser aquietada nos braços de Deus, nos braços do Pai? Querido, querida, o que precisa acontecer para você entregar a sua agenda nas mãos do Senhor, para que Ele preencha com propósitos eternos? E não aqueles propósitos que no máximo gerarão brigas por bens que não passam pelo crivo do fogo do Senhor. O que precisa acontecer? Deixa aqui, antes de seguirmos, eu deixar uma observação muito importante. Queridos, o princípio da semeadura e colheita é um princípio que infelizmente tem sido muito deturpado por alguns, digamos, falsos profetas, que no caso prometem bênçãos financeiras e de curas em troca de dinheiro ou outras vantagens, fazendo inclusive uma confusão danada com o conceito de prosperidade. Deixa
eu vou fazer algo bem claro. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa do seu dízimo. Deus não precisa da sua oferta. Agora, você pode dizimar, você pode ofertar, e até seria bom que o fizesse. Amado, amada, eu preciso ler a Bíblia? Não, você pode ler a Bíblia, e seria bom que o fizesse. Eu preciso orar? Não, você pode orar, e seria bom que orasse. Entenda, isso é privilégio. Querido, querida, entenda, o princípio da semeadura e da colheita não funciona como troca. Eu dou para receber. Se você acha que vai colocar Deus contra a parede e exigir alguma coisa dele, você não entendeu nada e nem conhece efetivamente Deus. Eu não dou para alcançar, eu não entrego para alcançar, eu dou, eu entrego porque já alcancei. Não existe nada, absolutamente nada, que eu ou você possamos fazer para sermos merecedores de alguma coisa ou para que Deus nos ame mais. Ele já nos ama e demonstrou isso de forma clara lá na cruz. Lembro de uma das histórias preferidas contadas pela irmã Chiquinha. Essa história, inclusive, é contada como verídica. Diz de uma senhora muito pobre que telefonou para um programa evangélico de rádio pedindo ajuda. Um bruxo que ouviu o programa resolveu pregar-lhe uma peça, só para se divertir com sua reação. Telefonou para a rádio e obteve seu endereço. Chamou seus secretários e ordenou-lhe que passassem no supermercado e fizessem uma compra generosa e levassem à casa daquela mulher com a seguinte orientação: quando ela perguntasse quem estava presenteando, eles deveriam responder que o diabo estava lhe enviando tudo aquilo. Assim que aquelas pessoas chegaram à casa da mulher, ela os recebeu com alegria e foi logo guardando os alimentos na sua prateleira, mas não perguntou quem lhe havia enviado. Os secretários do bruxo, sem saber o que deveriam fazer, provocaram a pergunta: a senhora não quer saber quem lhe enviou essas coisas? A mulher, na maior simplicidade da sua fé, respondeu: não, meu filho, não é preciso. Quando Deus manda, até o diabo obedece. Percebam que é tudo uma questão de motivação do coração. Existem muitos que fazem até a coisa certa, mas pela motivação errada. A segunda lição que devemos aprender é que toda semente tem o tempo de germinação. Verso 9: não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Veja, um aspecto muito importante que deve ser enfatizado é que a colheita não é automática, mas precisa de tempo. Alguns plantam a semente num dia e no outro já estão cavando a terra para verem por que ela ainda não brotou. Amados, eu estou cada dia mais impressionado com a velocidade das coisas e como a sociedade está sendo conduzida. Hoje a moda é drive-thru, é fast food, é coisa rápida, pelo que todo mundo está querendo que as coisas aconteçam muito rápido. Ninguém quer andar, ninguém quer caminhar, todos querem correr, correr, correr. Agora, esta mesma pressa que temos em relação ao nosso dia a dia em busca de resultados instantâneos, já não temos em relação às coisas de Deus. Não achemos tempos na agenda, oferecemos apenas o que sobra. E daí vem o tempo, a hora chega e a arca fecha as portas. Não foi justamente assim que aconteceu na época de Noé? No caso, vale lembrar o sábio poema Conta e Tempo, escrito pelo Frei Antônio das Chagas. Deus pede estrita conta do seu tempo e vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Para ter minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar a conta e não há tempo. Ó vós que tende tempo sem ter conta, não gastei vosso tempo em passatempo, cuidai enquanto é tempo de vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar contas, chorarão como eu, o não ter tempo. Queridos, você sabe me dizer com certeza
Quanto tempo tem mais de vida? Quanto tempo mais você tem para tomar uma decisão de semear no campo certo? Semear para a vida eterna. Quer um conselho? Não deixa para amanhã. Poderá ser tarde. A terceira lição que devemos aprender com esse texto que lemos é que a semente tem que morrer. Assim, outra verdade importante sobre a lei da semeadura e colheita é que também precisa ser entendida, é que a semente só frutifica se vier a morrer. O Senhor Jesus declarou isso. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. É o que está lá em João 12, 24. A lição que extraímos desse paralelo entre o reino natural e o reino espiritual é que não ofertamos ou não rendemos para recebermos, e sim pelo propósito da entrega e rendimento em si. Amado, amada, entenda uma coisa: Jesus morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si, mas para que aquele por quem eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5,15. Ou seja, ele morreu para que eu tenha a vida dele, para que você tenha a vida dele. A semeadura exige esforço e sacrifício. O salmista diz que quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Muitas vezes devemos umedecer o solo duro com nossas próprias lágrimas. Semear não é coisa fácil. Exige preparo, esforço e sacrifício. Hernandes Dias Lopes diz que para semear precisamos sair, nos desinstalar do nosso comodismo. Às vezes, nossa semeadura, nós encontramos toda sorte de resistência. Na parábola do semeador, a semente foi atacada pelos seres espirituais, racionais e irracionais. O diabo, os homens, as aves, os espinhos e as pedras conspiraram contra a semente. O diabo rouba, os homens pisam, as aves arrebatam, os espinhos picam e as pedras ferem a semente. É por isso que a semeadura muitas vezes arranca lágrimas dos nossos olhos. Mas o semeador não desiste por causa do sacrifício da semeadura. Ele sai andando e chorando enquanto semeia, pela certeza de que a colheita é certa, abundante e feliz. Tem uma coisa certa: vamos colher mais do que plantamos. Amado, quem semeia um sonho e o cultiva, colhe realizações. Quem semeia a palavra, colhe fé. Quem semeia fé, colhe milagres. Quem semeia sorriso, colhe alegria. Quem semeia amor, colhe uma multidão de amigos. Quem semeia bondade, colhe solidariedade. Quem semeia perdão, colhe paz. Quem semeia generosidade, colhe prosperidade. Mas o mais importante, quem garante a colheita é o Senhor. E acredite, é melhor e maior do que possamos imaginar e vem sempre no tempo certo. Nem antes, nem depois. A quarta e última lição que precisamos aprender é que precisamos ter perseverança. Está lá no verso 9. Não nos cansemos de fazer o bem, pois se não desanimarmos, chegaremos no tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família da fé. Veja, além de sabermos esperar, precisamos ter perseverança. Refiro-me à insistência, à continuidade, à longanimidade. Não podemos desanimar, não podemos desistir. O bom empregado não é aquele que só aparece quando quer, mas é assíduo. O texto relaciona a colheita ao fato de não desfalecermos. Portanto, não se canse nem desanime. Seja perseverante. Amado, entenda uma coisa: ninguém está falando que vai ser mamão com açúcar. O serviço cristão ativo é um trabalho exigente e por vezes cansativo. Por isso, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo iremos colher. Se o agricultor se cansar de semear, deixando parte do seu tempo, seu campo sem sementeira, vai colher apenas uma parte. O mesmo acontece com as boas obras. Note,
que a instrução que Paulo está dando aqui, ela é prática. A perseverante prática do bem na igreja e sociedade trará como colheita consolo para os oprimidos, alívio para as pessoas necessitadas. Pode ajudar e tem como principal objetivo deter a deterioração moral da sociedade e levar um pecador ao arrependimento e salvação. Festa no céu. Queridos, como nós estamos precisando que haja festa no céu. Festa no céu. Veja, quem pratica o bem fica satisfeito e feliz em ver o resultado. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Sabemos que nossa vida neste mundo está cheia de tais oportunidades para fazer o bem. Devemos assim proceder, mas principalmente para com nossos irmãos da fé, a família de Deus. Mas não devemos parar por aí. Entendemos pelo ensino de Jesus que até mesmo os nossos inimigos devem ser salvos do nosso bem. Eu quero concluir. Meus queridos, o princípio da semeadura e colheita continua sendo válido. O que o homem semear, isto colherá. O que estamos semeando? O que você está semeando? Quais as sementes que você está lançando no coração do seu filho? Quais as sementes você está lançando no coração da sua filha? Da sua esposa? Do seu esposo? Sei que preciso semear a palavra de Deus com fidelidade e dedicação. Na condição de cristãos verdadeiros, nós temos por dever semear para o Espírito, viver para glorificar a Deus, nos despojando do velho homem, se revestindo do novo a cada dia. Em nenhuma dessas esferas podemos zombar de Deus. E em cada uma delas opera o mesmo princípio. E considerando que não podemos enganar a Deus, somos tolos se tentarmos nos enganar a nós mesmos. Devemos nós submeter ao senhorio de Cristo e esperar colher o que semeamos. Portanto, vamos semear a boa semente para termos uma boa colheita. Vamos orar? Pai, o Senhor nos conhece, sabe o que pensamos, por que pensamos, o que falamos, por que falamos, o que fazemos, por que fazemos. O Senhor sabe que o bem que queremos fazer não fazemos, mas o mal nos assedia dia a dia. Por isso, Senhor, precisamos da sua santa revelação. Faz um milagre em mim. Faz, Senhor. Faz um milagre em nós. Que sejamos portadores e semeadores da boa semente do seu evangelho, único e verdadeiro. É o que te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Amados, mais uma vez, nós não tivemos oportunidade de estarmos juntos, congregados dentro do nosso templo. Mas estamos juntos, unidos numa mesma fé, no mesmo propósito, de adoração do Senhor Jesus. Nós temos transmitido os nossos cultos via Facebook, via YouTube. E eu gostaria que você compartilhasse isso com os amigos. Se inscreva no canal. Leve a boa semente da palavra do Senhor a quantos você puder. Isso é evangelismo. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia e graça da nossa nação. Nós precisamos muito. Temos vivido momentos de incerteza, momentos em que não confiamos nas notícias que nos chegam aos ouvidos, momentos em que somos bombardeados com fake news, momentos em que nós estamos angustiados porque não temos planejamento. Mas nesse momento nós nos agasalhamos no senhorio de Cristo, pegamos firme na mão do Senhor, que é a razão que nos sustenta. Por isso, querido, continue em oração pelos nossos governantes. Ore pelo Congresso Nacional, pelo Presidente da República, pelo governador, pelo prefeito da tua cidade. Abençoe a vida deles. Não dê ouvidos para palanque.
Escute as orientações, mas de modo especial as orientações que vêm pelo Espírito Santo de Deus. Que você tenha uma semana abençoada e abençoadora, que aonde você colocar a planta dos pés, você seja reconhecido como filho do Deus Altíssimo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o imenso amor de Deus e a consolação do Espírito Santo esteja com todo Israel de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Fique com Deus. Tenha uma boa semana.